Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, graças a nosso Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, capítulo 14. Então, se você estiver gostando dessa jornada, dê o nosso feedback, ok? Se você tiver alguma dúvida durante os vídeos, alguma coisa que não ficou muito clara para você, ou que você não conseguiu entender, ou que eu não consegui explicar durante os vídeos, porque eu gosto de falar muito, mas o tempo do vídeo é muito curto, ok? Eu tento sempre fazer o mais curto possível, enfim. Teu feedback. E se você caiu de paraquedas aqui, nós já temos 13 vídeos no nosso perfil. Entra aí, dá uma acessada, ok? Vai vendo o primeiro vídeo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, para poder fazer sentido. Bíblia é um livro que tem que ler com contexto, ok? Fazer sentido para você, tá? Então, sem mais enrolação, vamos iniciar. Do versículo 1 até o versículo 25, Paulo vai falar sobre os dons de língua e de profecia. Ele já inicia dizendo que o amor seja seu maior objetivo, contudo, desejem também os dons espirituais. Capítulo anterior a gente falou sobre amor, capítulo 12 também a gente falou sobre os dons espirituais. Tudo junto, tudo ligado, então dá lá uma conferida depois. Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas, mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês estão dizendo, para que toda a igreja seja fortalecida. Paulo está falando aqui que entre você ter um dom que fortaleça a si próprio, é melhor que você tenha um dom que fortaleça a comunidade que você serve, a igreja, seus amigos. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso ajudaria? Mas, se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam soar nas notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir o toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo. Será o mesmo que falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo, e todos têm sentido. Mas se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem fala, e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se implica a vocês, uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecem a igreja toda. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois, se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então o que eu devo fazer? Orarei em espírito e também orarei em palavras que as entendo. Cantarei no espírito e cantarei também palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros do que falar 10.000 palavras em outra língua. Então, Paulo está fazendo aqui o argumento, a analogia. Seja melhor você transmitir uma coisa que fortaleça a igreja, seja em palavras, ou seja, em profecia, do que falar uma língua diferente que só fortaleça a si próprio, mesmo que você não consiga entender, sabe? Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento, pois as escrituras diz: falarei este povo em línguas estranhas por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, esse povo não me ouvirá, diz o Senhor. Esse versículo 20 é lindo. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal. Sejam inocentes. Sejam inocentes. Finge que o mal não tá ali, que você não conhece, que é pornografia, que é violência, que é cigarro, que é álcool. Que isso, sejam inocentes em relação a isso, mas sejam maduros com entendimento de amor, graça, perdão, cruz. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. Profecia, contudo, é para os que creem, não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. E no Atos 2, se não me engano, que teve aquela manifestação do Espírito, todo mundo falando em línguas, o povo falando, pô, esses caras aí estão bebendo, estão tudo bêbado, né? É o que Paulo fala aqui. Se os descrentes entrarem na igreja e vocês estiverem falando em línguas, vão achar que vocês todos são loucos. Mas se estiverem profetizando, provavelmente eles vão ser convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Pausinha pra água.
Vamos lá. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês, porque vocês estão falando coisas que só eu sei. Então, Paulo recomenda que nós tenhamos também falar em línguas, mas que nós priorizamos, se nós estivermos em grupo, a profetizar, certo? E que nós buscamos também esses dons espirituais, mas primeiramente o amor, ok? Versículo 26 até o 40, ele fala sobre dons espirituais do culto. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falar em línguas e outro interpretará o que foi dito. Tudo o que foi feito, porém, deverá fortalecer a todos. Não mais de 2 ou 3 devem falar em línguas. Devem se pronunciar um de cada vez. Alguém deve interpretar o que diz, deve interpretar o que disserem. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. É aquilo que eu tava falando, né? Tudo que deve ser feito na igreja seja para fortalecer os outros e não a si próprio, para pegar o benefício do seu dom. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem, devem ser submissas, como diz a lei. Se tiver alguma pergunta, devem fazê-la ao seu marido em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Essa parte aqui de versículo 34 e 35 é um trecho um pouco polêmico, para poder a mulher não falar na igreja. Mas, primeiro, se você lembrar no capítulo 11, Paulo já permitiu que elas orassem e profetizassem. Está no versículo 5, se não me engano. E eu acho que Paulo aqui nesse caso ele está se referindo a interrupções, julgamento de profecias. Vamos supor, tô na igreja, aí o irmão vai lá dar a profecia, aí a mulher do meu lado fala: é mentira, não sei o que, ou fica fofocando, ou fica fazendo interrupções durante o culto, perguntas respeitosas no culto. Acho que ele tá falando desse caso, não de a mulher se expressar e ter o seu ministério, certo? Muitos estudiosos creem que Paulo está corrigindo uma prática cultural e local, e não proibindo totalmente da mulher se expressar durante o culto, ok? Mas essa mensagem não pode ser esquecida e tirada da Bíblia, ok? Essa ênfase continua sendo na ordem e no respeito ao culto, e não uma proibição total, e sim que tem respeito. Versículo 36 ele diz: ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que os que lhe digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar, não proíbam por falar em línguas, mas continuem cuidando para que tudo seja feito com decência e ordem, respeito, amor, paixão, ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, capítulo 15. Espero que Deus tenha falado com vocês e nos vemos no próximo vídeo. Falou!